A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso das Escrituras, um versículo por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, que diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Coisas espirituais. A Bíblia nos ensina a buscar as coisas espirituais. Alguém pergunta, mas que coisas são essas? Bom, são bens espirituais, são coisas que o Espírito Santo ensina. Como Paulo diz, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quero falar de 10 coisas espirituais. A primeira delas são coisas espirituais que o Espírito Santo nos ensina. Mas 1 Romanos também diz, 15, 27, nos diz assim: e isto pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, Paulo está se dirigindo aos judeus, dizendo que eles tinham bens espirituais. Quais eram os bens espirituais? As palavras, as revelações, as promessas, as alianças, tudo que Deus havia dado. Agora os gentios eram participantes desses bens espirituais, deve também lhe ministrar os temporais. Paulo também menciona em 1 Coríntios 3, 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Paulo esperava que os crentes fossem espirituais, mas eram carnais, eram meninos em Cristo. 1 Coríntios 9, 11, o apóstolo também menciona coisas espirituais, mas ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais. As coisas espirituais às vezes vêm como sementes espirituais. E a semente é a palavra de Deus. Mateus 13, Jesus menciona isso, que a semente é a palavra de Deus. É muito que recolhemos as carnais. A palavra é uma semente espiritual que gera fé em nossa vida. 1 Coríntios 12, 1, o apóstolo também menciona acerca dos dons espirituais. Esses dons espirituais são manifestações do Espírito Santo. E Paulo diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Dons espirituais. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, o apóstolo também nos fala que Deus Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Muita gente busca bênçãos materiais, um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, e não há nada de mal nessas coisas, mas nós devemos buscar as coisas de cima, as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Efésios 5,19, o apóstolo também menciona aqui sobre cânticos espirituais. Ele diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Existe o cântico espiritual, o cântico que vem do profundo da nossa alma em gratidão a Deus. Colossenses 3, verso de número 16, também nos fala de cânticos espirituais e hinos. Olha, a palavra de Cristo: habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então são cânticos espirituais e hinos espirituais. Ah, como é bom um hino espiritual que nos leva mais para perto de Deus, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Mas Efésios 6, 12, Paulo também nos adverte a tomar a armadura de Deus para que nós possamos lutar contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:2,
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E 1 Pedro 2:5, 1 Pedro capítulo 2, verso de número 5, o apóstolo Pedro nos fala de uma coisa interessante, nos fala de sacrifícios espirituais. Vós também, como pedra viva, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifício espiritual de um lábio puro que adora a Deus. 10 coisas espirituais. Primeiro, coisas espirituais. Segundo, bens espirituais. Terceiro, crentes espirituais. Quarto, sementes espirituais. Quinto, dons espirituais. Sexto, bênçãos espirituais. Sétimo, cânticos espirituais. 8, hinos espirituais. 9, hostes espirituais. 10, sacrifícios espirituais. Busque as coisas espirituais. Amém? Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, e subscreva. Deus te abençoe.